pode estranhar por que todo dia o presidente dá o apocalipse de Jesus. Por quê? Porque, meninos, só essa vibração do apocalipse coloca vocês dentro da realidade. Vocês vão saber nitidamente tudo que vem lá, exatamente porque vão guardar quase de cor todo o apocalipse de Jesus segundo São João. E vi que o Cordeiro de Deus abriu um dos 7 selos. E ouvi que um dos 4 animais dizia, como em voz de trovão: vem e vê! E olhei, e vi um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Como ele tivesse aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia: vem e vê! E saiu outro cavalo, vermelho. E foi dado poder ao que estava montado nele, para que tirasse a paz de cima do mundo, para que se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal que dizia: vem e vê! E apareceu um cavalo negro, e o que estava montado nele tinha na sua mão uma balança. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: meia oitava de trigo valerá um dinheiro, 3 oitavas de cevada, um dinheiro, mas não faças dano ao vinho, nem ao azeite. E quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê! E apareceu um cavalo amarelo, e o que estava montado nele tinha por nome Morte, e o seguia o inferno. E lhe foi dado poder sobre as 4 partes da terra, para matar pela espada, pela fome, pela mortandade e pelas alimárias da terra. Meus amigos, meus irmãos, vamos passar o espanador na memória. E vi que o Cordeiro de Deus, Jesus, abriu um dos 7 selos. Vejam bem que os autores sagrados, sobretudo os evangelistas, representados nos 4 animais, são os que nos abrem os olhos para podermos ver os objetos revelados e estarmos atentos a eles.
Isto é, que devemos ouvir toda a execução dos secretos conselhos de Deus, segundo as regras que estão propostas pelo próprio Jesus no Evangelho. Portanto, é o mesmo que dizer propostas neste Apocalipse, que é o Evangelho moderno. No versículo 2, vi um cavalo branco, tal era o cavalo em que montavam os vencedores nos dias da sua entrada e do seu triunfo. E o que estava montado nele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Por quê? Porque este cavaleiro é Jesus, com o seu novo mandamento. O Cristo vitorioso. Basta ver o capítulo 19, onde o que está sobre o cavalo branco se chama o Verbo de Deus. E aqui ele tem um arco para mostrar que atira de longe. Os profetas o armam juntamente de espada para ferir de perto e de flechas para atirar de longe. Eis aqui, portanto, que aparece logo no princípio e na abertura do primeiro selo: Jesus, o Cristo vencedor, e nós com ele. Seguem-se depois os 3 flagelos da ira de Deus, exatamente como eles foram propostos ao rei Davi. E é o que vamos ver: guerra, fome, peste. No versículo 4, e saiu outro cavalo vermelho. O que é que significa mesmo? Vamos passar o espanador na memória. E saiu outro cavalo vermelho, cor de sangue. Manifestamente significa o quê? Exatamente, guerra. Confirma os caracteres que aqui se dão ao cavaleiro. No versículo 5, e apareceu um cavalo negro. Claro, não preciso nem perguntar, esta é a fome marcada na cor preta. Todas as caras serão negras como caldeirões tisnados ao fogo. Quem diz isto? Exatamente o profeta Joel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Ele aí descreve uma terrível fome. Mas não faças dano ao vinho nem ao azeite. Versículo 6. Que significa? Essas palavras disse Deus ao que estava montado sobre o cavalo. Nela se dá a entender que no meio desta grande fome, Deus não deixaria seus filhos desamparados. Isto é que é extraordinário, sim. Deus, no meio de tão terríveis circunstâncias apocalípticas, não deixa sem socorro os seus escolhidos. E ainda que sejam em curto número, em número tão pequeno, os pregadores da sã doutrina do Cristo, segundo o seu novo mandamento, Deus sustém os seus fiéis com a sua celestial graça, com a força do Espírito Santo, significados no trigo e no azeite. É extraordinário este livro. E depois vemos
aparecer mais um cavalo. É um cavalo amarelo. O que é que significa? Exatamente a peste com a mortandade que lhe segue. Está escrito aqui: e a seguia o inferno. Por inferno se entende, em geral, o lugar dos mortos, o sepulcro. Morreu, foi para o inferno. Mas hoje nós sabemos, à luz do novo mandamento, que a morte é uma ilusão. Só é inferno para os que viveram para o mal, e é céu para os que viveram para o bem. Por isso o legionário não tem medo da morte. Jamais teve medo da morte. Marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode esta marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Esta é a chave da vida e a chave da morte. Estamos preparados para a guerra, para a peste, para a fome, porque no cavalo branco está muito bem montado alguém que é maior do que o São Jorge guerreiro. É o Cristo de Deus, de quem São Jorge é apenas um auxiliar e de pequena categoria. Quem está montado nele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Cristo Jesus, fundador, governador supremo deste planeta que habitamos. Tem muita paciência e aguenta todos os descaramentos até o dia em que se enche a medida divina da justiça inapelável. Depois falaremos da grande tribulação apocalíptica. Por isso é que diariamente os embaixadores levam esta mensagem ao Brasil. LBV, que não tem subvenções do governo, está fazendo a libertação dos brasileiros pelo conhecimento da palavra de Deus, sem sectarismo religioso, sem fanatismo de débeis mentais. Esta é a pregação que salva, porque é do Cristo acima de todos os litígios humanos. Na LBV não há donos da verdade. O dono da verdade é um só, é nosso Senhor Jesus Cristo.